Fala, torcedor do Timão! O que a gente viu na Vila Belmiro foi aquele tipo de clássico que te deixa com o coração na boca e com a sensação de que o resultado poderia ter sido bem diferente. O Corinthians parecia ter controlado a partida, parecia que a vitória estava ali, quase encaixada, quando de repente a arbitragem entra na história e muda tudo. E é exatamente disso que eu quero falar primeiro. A arbitragem decidiu. E não é exagero. Não foi uma decisão polêmica, foi um erro claro. Daqueles que você olha e não entende como alguém pode ter interpretado de outra forma. O lance do empate do Santos é o tipo de situação que deixa qualquer jogador e qualquer torcedor revoltado, porque não foi uma jogada confusa, não foi uma dividida duvidosa, foi um bote limpo no lance e ainda assim o árbitro marcou falta. E o pior é que isso acontece em um momento decisivo, nos minutos finais. Quando o Corinthians já estava com o controle do jogo e parecia que ia levar os 3 pontos para casa. E olha, não dá para falar desse clássico sem mencionar o desempenho ruim do árbitro. O cara foi péssimo o jogo inteiro, e isso é fato. Cartões exagerados, falta de controle. Aquela sensação de que o árbitro estava tentando se impor de qualquer jeito. E isso é algo que me incomoda bastante, quando o árbitro se esconde atrás do cartão para tentar mostrar autoridade. Muitas vezes ele vê um lance mais leve e, ao invés de conversar, de conduzir o jogo, de controlar com presença, ele resolve puxar um cartão como se isso fosse sinônimo de respeito. E não é. Eu já vi árbitros grandes conduzirem uma partida só com voz e presença, sem precisar apelar para a punição a todo momento. O cartão é uma ferramenta, não um troféu. E quando ele vira uma muleta, o jogo fica descontrolado. E o erro fica mais fácil de acontecer. Mas voltando ao lance que decide o jogo, o que mais impressiona é a clareza do lance. O Gustavo Henrique dá um bote limpo na bola, é uma jogada de defesa, e ainda por cima ele leva um pisão logo em seguida. O próprio jogador mostrou o tornozelo inchado nas redes sociais. E isso só reforça o absurdo da situação. Ele poderia ter sido derrubado, poderia ter sofrido a falta, mas ele foi mais esperto e jogou a bola. Só que o árbitro, de forma inexplicável, entende que houve falta e dá continuidade ao lance. A bola sobra para o Gabigol na entrada da área. Ele chuta por cima. E aí, o árbitro resolve voltar atrás. E isso é o ponto que mais irrita. Ele volta atrás por uma falta que, na imagem, é claramente inexistente. O VAR, infelizmente, não pode interferir nesse tipo de lance, porque o protocolo atual não permite. E isso é uma falha do sistema, porque se a arbitragem erra, e o erro é claro, o VAR deveria poder corrigir. A FIFA deveria rever isso, porque o futebol vive desses detalhes. E injustiças como essa não podem ficar no escanteio só porque o lance não aconteceu dentro da área. E eu fico pensando no Gustavo Henrique, no que ele deve ter sentido ali. O cara é líder, capitão, está jogando bem no clássico, em um lugar onde ele já conhece. E ele faz uma jogada decisiva. Um bote que salva o time e em seguida ele é punido de forma injusta. E aí vem o gol do Santos, o empate nos minutos finais e a sensação de que o trabalho de todo o time foi jogado fora por uma decisão errada. Isso é desesperador. Agora, o Hugo Souza falhou? Falhou. E não dá para negar. Mas eu não acho que foi um frango, uma falha grotesca. Foi uma bola muito forte, a barreira não ajudou, a bola passou com muita velocidade e o goleiro não conseguiu defender. É um erro, sim, mas não é uma catástrofe. O lance nasce de uma situação irregular, e isso torna tudo ainda mais revoltante, porque o Corinthians estava controlando o jogo, e a única razão do empate foi a decisão equivocada da arbitragem.
E é curioso pensar que a gente está falando de Gabigol contra Hugo Souza. O mesmo Gabigol que na Copa do Brasil teve um pênalti defendido pelo Hugo e que acabou classificando o Corinthians para a final. E agora, em um lance de falta, ele marca o gol que empata a partida. Isso é o futebol, né? Cheio dessas ironias que só acontecem em clássicos. E o Santos, que já estava pressionando depois das entradas de Robinho Júnior, Zé Rafael e Miguelito, acabou encontrando o espaço que precisava. O Robinho Júnior, por exemplo, é aquele jogador que pode até errar alguns passes, mas ele bagunça o jogo do adversário. Ele cria desorganização, e isso é importante em um momento em que o time precisa buscar algo. Ele tem velocidade, e isso, em um contra-ataque, faz toda a diferença. E o Santos, com essas mudanças, conseguiu levar mais perigo e acabou achando o gol. Agora, falando do Corinthians, é impossível não reconhecer que o time foi superior durante a maior parte da partida. O Corinthians dominou quase o jogo inteiro. E isso é um ponto importante, porque no clássico contra o São Paulo, o Corinthians não tinha sido bem. Aqui, diferente, o time foi bem. E a escalação do Dorival acabou funcionando. A gente viu um Corinthians com 5 homens no meio-campo e só o Yuri Alberto no ataque, teoricamente. Quando eu vi a escalação, eu pensei, rapaz, que retranca. Mas o que aconteceu foi o contrário. O Dorival optou por jogadores de controle de bola e isso funcionou muito bem. E aqui entra um ponto que eu sempre defendo. O Matheus Pereira vai jogar no Corinthians. Muitos torceram o nariz quando ele chegou, mas eu sempre disse que ele ia jogar. Ele tem experiência, jogou em grandes clubes e tem qualidade. Ele é um jogador de leitura de jogo, de desarme e condução. E no meio-campo, com Raniel e Matheus Pereira alinhados, o Corinthians ganhou um motor. E o que a gente viu em campo foi justamente isso. O Matheus Pereira indo e vindo, participando, ajudando na marcação e também construindo o jogo. O Raniel, por sua vez, aparece livre, pressiona, desarma e ainda ajuda na transição. O Carrilho, junto com o André, também contribui muito. E o Carrilho, apesar de ainda não estar 100% fisicamente, tem qualidade técnica indiscutível. Ele precisa de alguém que corra por ele, e o André faz isso. Então, o sistema funcionou. O Yuri Alberto, por sua vez, foi um atacante diferente nesse jogo. Ele caiu pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo do Santos. E isso foi um problema para a defesa adversária. O Yuri sempre joga bem contra seus ex-clubes, e o Santos e o Inter sofrem com ele historicamente. Ele percebeu o espaço ou foi orientação do Dorival, mas o fato é que ele explorou muito bem o lado esquerdo defensivo do Santos. E foi justamente por ali que ele criou a jogada do pênalti. Ele atacou o espaço, passou por vários defensores e sofreu a penalidade. E aí entra um ponto que eu preciso ser bem claro. O Yuri tem um problema com pênaltis. Ele perdeu 4 dos 5 que bateu recentemente, e isso não é uma coincidência. Grandes atacantes do mundo inteiro não são bons batedores de pênalti, e isso requer treinamento, concentração e repetição. O Yuri ainda é jovem, ele pode evoluir, mas hoje ele não tem a confiança necessária para bater. Ele cobra chapado no mesmo canto e o goleiro acaba defendendo. Se ele chuta rasteiro, ele manda para fora. Se tenta cavar, não funciona. Então, nesse momento, ele não é a melhor opção para bater pênalti. E eu acho que o Corinthians tem alternativas no elenco. Tem o André, que já bateu bem em disputas de pênaltis. Tem o Gustavo Henrique, que também bate bem. Tem o Matheus Bidu e o Mateuzinho, que são bons na bola parada. Então, não precisava colocar essa responsabilidade toda no Yuri. Mas o futebol é assim.
Ele erra o pênalti e 2 minutos depois ele faz o gol. E isso é o que faz do Yuri um jogador diferente. Ele não se abate, ele não se esconde, ele continua buscando. E aí, em uma jogada construída pelo mesmo lado, ele chuta de perna esquerda, surpreende o goleiro e marca. É uma característica dele. Ele consegue finalizar com a perna que não é habitual. E isso confunde a defesa e o goleiro. Aí, o Corinthians abre o placar e o jogo fica controlado. O Corinthians poderia até ter ampliado no primeiro tempo, e no segundo, o contra-ataque apareceu ainda mais. O time teve chances, como a do Matheus Bidu, que dominou uma bola difícil e avançou, mas acabou desperdiçando. O Yuri também teve chances e, no geral, o Corinthians perdeu muitas oportunidades. E aí vem a questão das substituições. O Dorival demorou para mexer? Talvez. Ou talvez ele tenha mexido errado. Ele colocou o Vitinho e o Garro, tirando o Carrilho, e depois colocou o Charles no lugar do Matheus Pereira. Eu, sinceramente, achei que o Matheus Pereira estava jogando muito bem. Mas é natural que o treinador faça mudanças, ainda mais no começo da temporada, com poucos jogos, 2 clássicos já disputados e o Brasileirão começando. É muita coisa. O elenco ainda está se ajustando e o Dorival está testando peças, buscando equilíbrio. E é normal que isso gere dúvidas sobre titularidade e formação. E aí, quando você pensa que o Corinthians estava controlando o jogo, você vê o time tentando se segurar cedo demais. O jogo estava sob controle, o resultado parecia encaminhado e o time começou a recuar. E foi aí que a arbitragem entrou e mudou tudo. Eu não consigo colocar a responsabilidade do empate em ninguém além do árbitro. Claro, teve a falha do Hugo, mas o lance nasce de uma decisão errada e o Santos só empatou porque a arbitragem permitiu. Então, eu não consigo criticar o time, o Dorival, os jogadores, porque hoje o Corinthians jogou bem. Foi dominante, controlou a partida e só perdeu o resultado por um erro externo. E eu quero saber de vocês. Vocês concordam com isso? E antes de continuar, deixe eu pedir desculpa pela redução de postagens, mas eu tô em modo férias. Mesmo assim, jogo grande, clássico. E eu não podia deixar de falar com vocês. Então, se vocês curtirem, se inscrevam, deixem o like, porque isso ajuda muito. E comenta aqui o que vocês acharam do jogo, porque esse clássico teve muita coisa para comentar, muita coisa boa, e também muita coisa que deixou a gente com raiva. E é isso, rapaziada. Vamos seguir acompanhando, porque o Corinthians está em evolução, e a temporada ainda é longa. E quando a gente olha para o que o Dorival falou após o jogo, dá para entender um pouco melhor o que estava acontecendo dentro do campo. Ele foi bem honesto ao dizer que o time sofreu com o desgaste físico no segundo tempo. E isso é algo que a gente precisa considerar, porque a preparação do Corinthians até aqui foi curta. O time teve apenas 8 dias de preparação, e isso faz diferença. O primeiro tempo foi de alta intensidade. O Corinthians dominou, ganhou duelos, controlou as ações. Mas no segundo tempo, com o cansaço aparecendo, o time perdeu um pouco dessa pegada e o Santos passou a ter mais presença. Isso não quer dizer que o Corinthians jogou mal, mas sim que a equipe não conseguiu manter o mesmo ritmo do início até o fim. E isso, em uma temporada longa, é natural. O elenco ainda está se ajustando, o condicionamento ainda está sendo construído e o treinador está buscando encontrar o melhor equilíbrio entre intensidade e manutenção de energia ao longo dos 90 minutos.
O Dorival também comentou que as substituições não foram necessariamente por questão tática, mas por cansaço ou por pedido dos próprios jogadores. E isso é um ponto importante, porque mostra que o treinador está escutando o elenco e está atento ao desgaste físico. Quando você tem um elenco que está no início da temporada, com jogos seguidos, você precisa ser cuidadoso. Você não pode exigir que o time mantenha o mesmo nível físico durante toda a partida. E é aí que entra a questão do elenco mais encorpado que o Dorival vem falando. Para sustentar o nível de desempenho do começo ao fim, você precisa de mais peças, de mais opções e de jogadores que possam segurar o ritmo quando os titulares estiverem cansados. Isso é uma necessidade clara do Corinthians, porque o time já mostrou que tem qualidade, mas ainda precisa de mais profundidade para suportar o desgaste de uma temporada inteira. E essa ideia de evolução do time ao longo do ano é algo que o treinador reforçou. Ele disse que o Corinthians está em um processo claro de crescimento e que pequenos detalhes têm impedido resultados melhores. E isso é verdade. O Corinthians já mostrou atuações seguras em jogos eliminatórios, já mostrou capacidade de reação, já mostrou maturidade. Só que às vezes esses detalhes fazem diferença. Um lance de arbitragem, um pênalti perdido, uma falha individual, e aí o resultado não vem. Mas isso não significa que o time não está evoluindo. Pelo contrário, mostra que o time está em um caminho e que só precisa ajustar alguns pontos para transformar a qualidade em resultado. E isso é algo que dá para perceber quando você olha para na temporada passada. O Corinthians teve momentos decisivos, jogos eliminatórios, e o time mostrou que tem sangue frio. Então, o que falta é ter mais consistência ao longo de toda a partida. Agora, falando especificamente da atuação do Corinthians nesse clássico, é importante destacar que o time jogou com personalidade. O Corinthians não se escondeu, não ficou recuado. Ele foi para o jogo, dominou o meio-campo, controlou a posse e ainda criou chances. O time mostrou que, quando está organizado, ele consegue ser um time competitivo, mesmo contra um Santos que vinha com mudanças e com jogadores rápidos no ataque. E o fato de o Corinthians ter conseguido controlar o jogo por tanto tempo mostra que a estratégia do Dorival funcionou. Ele montou um meio-campo forte, com jogadores de controle, e isso deu a base para o time dominar. E isso não é pouca coisa, porque clássico é sempre um jogo de nervos, de intensidade. E muitas vezes o time se perde, mas o Corinthians manteve a calma e manteve o controle durante boa parte do jogo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Uma movimentação nos bastidores do futebol brasileiro agitou torcedores do Corinthians nas últimas horas. Fontes próximas à diretoria do clube revelaram que uma negociação sigilosa pode estar prestes a transformar o elenco alvinegro. O nome que está sendo mais comentado nos corredores da equipe é o de Felipe Coutinho, atacante do Vasco da Gama, que teria sido alvo de sondagens discretas há algumas semanas. Segundo rumores que circulam entre agentes e insiders do mercado, a diretoria corintiana estaria disposta a investir pesado para reforçar o setor ofensivo, que, segundo análises internas, precisa de maior profundidade e versatilidade. Felipe Coutinho, conhecido por sua velocidade, habilidade de drible e capacidade de finalização, encaixaria exatamente no perfil buscado pelo técnico. Fontes indicam que os contatos começaram de forma discreta, mas estariam avançando rapidamente e o jogador estaria ciente do interesse e atento às negociações.
Entre os fãs, a especulação já movimenta redes sociais e fóruns especializados. Alguns exaltam a possibilidade de o jovem atacante trazer dinamismo ao ataque, enquanto outros ponderam sobre o risco de uma contratação de alto investimento sem uma adaptação imediata. Ainda assim, a expectativa é enorme e a diretoria evita comentar oficialmente, mantendo a operação em absoluto sigilo. Especialistas do mercado de transferências sugerem que esse tipo de negociação envolve muitos detalhes estratégicos, incluindo ajustes salariais, possíveis empréstimos e até cláusulas de performance que podem influenciar diretamente no acerto final. A movimentação discreta, segundo insiders, não seria surpresa, já que o Corinthians historicamente age de forma cautelosa antes de anunciar reforços de impacto. Enquanto isso, a torcida segue em estado de alerta, acompanhando cada rumor e analisando vídeos do jogador, imaginando como ele poderia se encaixar nas táticas do time. Caso se concretize, Felipe Coutinho não seria apenas mais um reforço. Poderia representar uma mudança significativa no estilo de jogo do Corinthians, potencializando jogadas rápidas e aumentando as opções ofensivas. A expectativa é que qualquer definição sobre a negociação só venha a público no momento certo, quando o clube julgar que todos os detalhes estão alinhados. Até lá, o clima de suspense e especulação promete dominar o ambiente alvinegro. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!